não retornaria ao tema que vou abordar, considerando a grande dificuldade para encontrar na mídia uma repercussão compatível com a verdade. Não imaginei que voltaria a esta tribuna para tratar do caso que envolve o pastor Marcos Pereira. Não imaginei. Mas recebi, senhor presidente, a decisão da doutora Cláudia Pomarico Ribeiro, juíza de direito da 40ª Vara Criminal, tendo em vista a solicitação que recebeu para a quebra do sigilo telefônico de várias pessoas que estariam fazendo parte de uma suposta organização criminosa chefiada pelo pastor Marcos Pereira. E aí, senhor presidente, tenho aqui toda a documentação e constato o seguinte, para rememoração. Está aqui: o presente inquérito foi aberto no dia 1º de março de 2012 para apurar os fatos noticiados pelo jornal Extra, sendo comunicante o nacional José Pereira de Oliveira Júnior, Zé Júnior do Afroreg, para apurar os atos praticados ou supostamente praticados pelo pastor Marcos Pereira. E várias pessoas foram ouvidas. Dentre as pessoas ouvidas, as principais são o próprio José Júnior. Veja bem, senhor presidente, no depoimento que ele presta na delegacia, ele diz o seguinte: José Júnior afirmou que soube, através de chefes do narcotráfico e líderes comunitários por ele conhecido. Somente esta afirmação já deveria ter feito com que a autoridade policial desse voz de prisão ao senhor José Júnior. Como é que ele confessa uma relação íntima com chefes do narcotráfico, sem que pelo menos tenha sofrido a represália legal consequente? E aí vem o segundo denunciante, também pastor, que rompera à época a sua relação com o acusado ou o denunciado. É o pastor Rogério Ribeiro de Menezes. Ele diz, e está aqui registrado, no depoimento que prestou à autoridade policial, disse que era produtor de eventos nas favelas, recebendo os pagamentos dos traficantes, que variavam de 5 a 20 mil reais. Como é que alguém chega numa delegacia para prestar depoimento e diz que organizava eventos nas favelas e recebia o pagamento dos traficantes?
Esta confissão deveria ter merecido imediatamente a voz de prisão. Não, nada foi feito. E aí vem, e essas investigações estavam sendo levadas a efeito por uma delegada de polícia, doutora Valéria Aragão. Vários outros depoimentos foram colhidos, sempre o depoente ou o denunciante confessando a prática de crimes ou seus vínculos com o José Júnior do Afro-Reg. E aí, passados vários meses, agora já em 2013, o inquérito foi aberto em março de 2012. Agora em 2013, fevereiro ou março, ou abril, nem sei, assume a DECODE, Delegacia de Combate a Drogas, o delegado Marcelo Mendonça. Deixa eu ver o nome dele aqui, para eu não me enganar. Assume, Marcelo Mendonça, e pede a quebra do sigilo telefônico, no que é acompanhado pelo promotor de justiça, doutor Alexandre Murilo Graça, que imediatamente entende que as denúncias feitas por denunciantes que confessam a prática de crimes, que todas as denúncias eram válidas e justificavam a quebra do sigilo. Isto em 18 de abril de 2013. E aí, senhor presidente, a juíza da 43ª Vara Criminal, ao negar o pedido, olha, que é a juíza doutora Cláudia Pomarico Ribeiro, diz o seguinte: no caso em tela, em que pese a gravidade dos fatos narrada, não teve a investigação policial o seu curso regular. Ao invés disto, constatamos que o inquérito policial foi e retornou ao Ministério Público diversas vezes com a solicitação de prazo para a continuidade das investigações, sem que nenhuma diligência tenha sido realizada. Veja bem que uma juíza de direito reconhece que, mesmo tendo os prazos prorrogados pelo Ministério Público para dar continuidade às investigações, a delegada não tomou qualquer providência. Valéria Aragão continua. Aliás, soube eu, e denuncio aqui, que a delegada não se submeteu às pressões que vinha recebendo de seus superiores ou da chefe de polícia para conduzir a investigação de forma tendenciosa. Mas diz ainda a juíza: da mesma forma, verifica-se que a informação do policial sugerindo à autoridade representação por interceptação telefônica data de 24 de julho de 2012, enquanto a representação somente foi formulada em 11 de abril de 2013, ou seja, quase 9 meses depois, por outro delegado, aí sim cumprindo as ordens superiores. E mais para concluir,
Assim, não há como ser deferida a medida pleiteada, eis que baseada em fatos já muito distantes, depoimentos prestados há meses, não se sabendo sequer se os telefones correspondem às pessoas indicadas, a demonstrar a qualidade da investigação. E por último conclui a doutora Cláudia Pomarico, juíza de direito da 43ª Vara Criminal. Apenas exemplificativamente foi solicitada a interceptação telefônica em relação ao senhor Luiz Carlos Duarte Batista, conhecido como Carlinhos da Tinguá, pessoa já morta, conforme consta dos depoimentos. Então, senhor presidente, eu, que não tenho vinculações com o campo chamado evangélico, eu que nem conhecia o pastor Marcos Pereira, já no ano passado, quando percebi a orquestração, mas conhecendo o senhor José Júnior, eu me posicionei entendendo e cobrando uma investigação séria, uma investigação isenta, porque qualquer cidadão tem que responder pelos seus atos. Mas fui constatando que não havia uma investigação séria, havia uma perseguição, um linchamento, uma orquestração com base em interesses que hoje eu consigo identificar, inclusive com o patrocínio do Sistema Globo, aliado do Afroreg, que tanto mama nas tetas do governo. Aliás, como a Fundação Roberto Marinho também manda, com telecurso e outros programas. É claro, e tenho que registrar para caminhar para concluir, senhor presidente, como são vários inquéritos desmembrados ardilosamente, um inquérito caiu na mão de um juízo que deferiu a quebra do sigilo telefônico. É razoável, é óbvio que a quebra do sigilo telefônico, que tem proteção constitucional, deve tratar exclusivamente daquilo que interessa à investigação. Não pode ser uma invasão de privacidade. Eu li nos jornais, vi na televisão diálogos atribuídos ao pastor Marcos Pereira com pessoas da igreja. Diálogos, vou usar a expressão, obscenos. Ali, que ele responda eticamente junto ao campo religioso. Mas diálogo obsceno não significa crime, que ele responda. Mas mesmo assim, os diálogos obscenos não poderiam ter sido objeto da quebra do sigilo, que o delegado, que o representante do Ministério Público, que eles tomassem conhecimento, mas eles não poderiam dar publicidade. A publicidade é crime. Não poderiam. A Dickmann, Carolina Dickmann, teve suas fotografias que ela própria disponibilizou na rede social, mas com os cuidados para quem estava remetendo. Ela teve uma invasão de privacidade que se transformou em objeto de uma lei, porque alguém invadiu a privacidade dela. Como uma autoridade policial, com o apoio do Ministério Público, do representante do Ministério Público, divulga, pela quebra do sigilo telefônico, e divulgou imagens também de diálogos privativos, que nada interessavam à investigação. E aí, para alcançar o quê? Um convencimento em relação a outros procedimentos que ainda não estão comprovados. Então, senhor presidente, eu trago aqui esse documento e li, para evitar, inclusive, que haja qualquer confusão. Não pode um cidadão
ser submetido a um linchamento através de uma investigação que não tem sustentação, luta por interesses diversos, ser acusado, ser massacrado e não estar sendo submetido a uma investigação isenta. Isto é, uma orquestração que aniquila qualquer cidadão. Defendo o Estado democrático de direito, os direitos e garantias individuais, o direito à privacidade, porque é claro que assim como fazem e estão fazendo com o pastor Marcos Pereira, fazem com qualquer cidadão. E isto já aconteceu no nosso país, isto tem acontecido no nosso dia a dia. Então, senhor presidente, quando alguém me procure, mas você está defendendo? Eu não estou, eu estou defendendo uma investigação isenta. E trago aqui, portanto, a manifestação num processo da doutora Cláudia Pomarico Ribeiro, juíza de direito da 43ª Vara Criminal, quando ela nega a quebra do sigilo telefônico de várias pessoas que gravitam ou gravitavam em torno do pastor Marcos Pereira, quando ela diz claramente que a investigação não seguiu seu curso normal. Ao invés disso, constatamos que o inquérito policial, e tenho que reiterar isso, foi e retornou ao Ministério Público diversas vezes, com solicitação de prazo para a continuidade das investigações, sem que nenhuma diligência tenha sido realizada. E quem estava conduzindo o inquérito, que envolvia inclusive estupro, era uma delegada mulher. E a juíza que indefere é uma juíza mulher. Mas ao mesmo tempo, tenho que denunciar que o delegado que substituiu, Dr. Cláudio Mendonça, não é... Deixa eu ver o nome dele direito para não errar, para concluir, senhor presidente. Marcelo Mendonça. O delegado substituiu a doutora Valéria, porque a doutora Valéria não se submeteu aos constrangimentos profissionais, às ordens recebidas para conduzir de forma deturpada as investigações. E o delegado substituto, carreirista como deve ser, assumiu essa responsabilidade e agora, pelo menos, foi rechaçado, mesmo tendo o apoio do Ministério Público, pela juíza da 43ª Vara Criminal. Que pelo menos, senhor presidente, qualquer cidadão possa ter confiança nas investigações levadas a efeito pelas autoridades policiais. Nesse caso específico, o DECODE, por quem está sendo dirigido, tem demonstrado que não tem isenção e é capaz de tudo para promover o titular da delegacia, que deve estar buscando algum tipo de premiação. Muito obrigado.